Bom demais. Então, hoje nós vamos falar do CA, que é o Cadastro Ambiental Rural, e vamos falar também do georreferenciamento. Então, são coisas que são solicitadas das propriedades rurais e hoje eu trouxe o Everton para tirar exatamente essas dúvidas. Vamos iniciar aqui falando do CA, depois a gente entra no assunto do georreferenciamento. Meu amigo, eu queria que você começasse explicando o que seria esse CA. O CA, como já diz, é o Cadastro Ambiental Rural, né? Ele é um registro público eletrônico, ele serve para o controle e conservação do meio ambiente e monitoramento dos imóveis rurais, assim como para o combate ao desmatamento também. Nele é feito as informações, onde a gente informa todas as informações das áreas referentes dos imóveis, assim como a área de reserva legal, a área produtiva, as áreas de proteção permanente e áreas de uso restritos, demais áreas que o imóvel possui, né, em seu interior e em seus limites. Né? Perfeito. Hoje o CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais, né, desde o dia 31 de dezembro de 2019. Né? Então, todo mundo tem que ter. Todo imóvel rural tem que ser feito o seu cadastro ambiental rural. Aqui Perfeito. Então, hoje é solicitado pelos bancos, quando a pessoa vai fazer um empréstimo, pelo cartório e outros órgãos também que solicitam quando você vai fazer qualquer movimentação que utilize o seu imóvel. certo, entendido. Então, esse cadastro é obrigatório. Então, o que é preciso para a fazenda, a propriedade, o proprietário, fazer esse CA, Everton? No caso, para se fazer a realização do cadastro do CA, é necessário todas as informações do proprietário, nome completo, RG, tipo, e também o anexo dessa documentação no sistema, né? Quando você vai comprovar que a propriedade é sua. A outra coisa que tem que ser anexado para comprovar que você é proprietário ou é posseiro do imóvel rural é uma escritura, um contrato de compra e venda ou qualquer outro tipo de documento que prove que você é o proprietário ou tem a posse do imóvel. Né? A segunda etapa é o cadastro que se faz com o georreferenciamento dessas áreas que eu falei anteriormente, que você vai cadastrar o perímetro do seu imóvel, vai fazer tipo uma planta, onde você vai demonstrar a área do seu imóvel, aonde vai se localizar a área de reserva legal do seu imóvel e demais outras áreas que tiver no seu imóvel, tipo as APP, se tiver um curso d'água que passe por dentro do seu imóvel, ou o Margei, você tem que cadastrar essa faixa de vegetação nativa dos dois lados desse curso d'água. E a largura dessa faixa é determinada de acordo com o tamanho e largura do curso d'água, né? Que eu vou citar mais um pouquinho para frente. Entendi. Aí, então, o seu cadastro. certo. Então, é obrigatório para todo mundo. Você tem que falar o que é que você tem de área produtiva e o que é que você vai preservar, tanto de APP, Isso. de área de preservação permanente, quanto de reserva legal. É isso. Você vai ter Pronto. Fala um pouquinho aí sobre essa obrigatoriedade da reserva, Everton. Como? A obrigatoriedade dessa reserva, quantos por cento da área é preciso deixar? Como é que funciona esse negócio? O tamanho da reserva legal, ela tem que ser preservada de acordo com o bioma em que a propriedade se encontra. Por exemplo, na Amazônia Legal, tem que ser deixado até 80% da vegetação nativa tem que ser deixado como de reserva legal. Tem algumas variações lá que possa se computar a APP, mas aí depende de cada característica, como eu disse. Né? Já no Cerrado, tem que se deixar essa parte de vegetação nativa de 35%. E nos outros biomas, como no nosso caso aqui, que é a Caatinga e os demais, 20% do imóvel.
Mas no caso tem as exceções, né? É como eu disse, que o que manda é o tamanho do imóvel. Por exemplo, no caso de imóveis a base menor que 4 módulos fiscais, no caso do nosso bioma aqui na Caatinga, se o imóvel for menor que 4 módulos fiscais, você não é obrigado a deixar esse 20%. Se você tiver convertido essa vegetação em área produtiva até a data de 22 de julho de 2008. Se você converteu essa área de vegetação nativa em pastagem, está produzindo alguma coisa lá, ou outro tipo de produção que você converteu isso, você não precisa deixar os 20%. Se o seu imóvel for menor que 4 módulos fiscais. Mas é como eu disse, cada imóvel tem uma característica, tem suas características próprias, né? E a gente tem que seguir por isso, para poder fazer o seu cadastro. E levar em consideração o Código Florestal, que é o que fala sobre todas essas restrições que eu falei. Pronto, essa seria até minha próxima pergunta, Everton. É baseado em que a pessoa sabe como é que ele se enquadra, o que é que ele tem que deixar, qual é a largura do rio, da mata ciliar desse rio. Então, tudo isso está no Código Florestal. No Código Florestal. Para se fazer o cadastro, tem que se levar em consideração o Código Florestal brasileiro, né? É uma lei que foi Lei 12.651 de 2012. Que ele fala sobre tudo isso. Mas cada imóvel tem um caso diferente. É um caso, né? Como eu disse, tem que se... Para essa faixa, por exemplo, de APP, de custo d'água, aí você tem que se levar em consideração a largura do rio e o tamanho do imóvel. Para APP de nascente, APP de topo de morro também. Aí varia isso de imóvel para imóvel, né? De acordo com as características dele. Né? Certo. E aí, a pessoa não fez ainda, passou até uma mensagem aí do amigo Nazir dizendo que não fez ainda, que vai solicitar até um orçamento contigo. E ele não fez, ele tem até quando para regularizar isso? E complementando, se caso não fizer esse cadastro, o que é que pode acontecer com o proprietário, Everton? Teve o prazo que o governo deu até 2018 para se fazer esse cadastro de imóvel rural. Né? Acho que venceu em 31 de dezembro de 2018, venceu o prazo para fazer o cadastro do CAR. Porém, o cadastro pode ser feito a qualquer momento. Quem não fez pode fazer sem problema nenhum. Mas, é como eu disse, uma hora o produtor vai precisar, ou então o órgão ambiental do Estado pode notificar solicitando, ou então em alguma vistoria ele pode chegar lá. E a primeira coisa que ele vai cobrar é o cadastro ambiental rural, o certificado do cadastro que tem que estar no imóvel para ele poder fazer uma vistoria, para dizer onde é a reserva, se está tudo ok, se não está. Entendeu? E o governo também tem um plano que chama-se o PRA, que é o Plano de Reflorestamento, Plano de Reflorestamento Ambiental, que ele também ele estipulou um prazo para quem desmatou, por exemplo, a porcentagem de reserva e área de APP, ele deu um prazo para todos os produtores se regularizarem, para quem fizer nesse tempo, né? E sem sofrer nenhuma sanção. Porém, tem que fazer a revegetação de todas essas faixas de reserva, de APP, que venceu agora no dia 31 de dezembro de 2019. Não sei se vão prorrogar isso de novo, como é que vai ser. Entendi. Perfeito. Então, quem quer fazer, o prazo já foi expirado no caso, e quem é que pode fazer esse serviço, meu amigo? O CAR, no caso do CAR, é necessário você, aqui na Bahia, é necessário algum especialista que saiba trabalhar nessa parte de levantamento de imóvel rural, que saiba trabalhar com topografia, porque, como eu disse, tem que ser feito o levantamento dessas áreas, do perímetro, da área de reserva, da área de vegetação nativa, para ver como está e poder fazer os planos, né?
Você contratar um Beleza. profissional capacitado, tipo um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, engenheiro ambiental. Então, várias essas profissões todas, Tipo de serviço. essas profissões todas podem executar esse serviço. Também, além de outras, né? Que eu não... Pronto, tranquilo. Pessoal, alguma dúvida sobre o CAR? Mais algum complemento, Everton, sobre o CAR? É isso, é como eu digo, cada imóvel é um caso específico, né? E aí, para a gente poder fazer falar mais, então a gente tem que passar o dia todo aqui citando o Código Florestal. Como a gente só tem uma Entendi. hora, aí não dá para Com certeza. planar tudo, né? Então pronto. Quem tiver alguma dúvida, vá mandando aí sobre o CAR. E a gente passa... O zootecnista é habilitado para fazer o CAR, sabe dizer, Everton? Rapaz, eu acredito... Aí ela tem que ver lá com o conselho dela lá, né? Ver se ela tem esse tipo de atribuição, né? Porque aqui na Bahia, aqui no nosso caso, como é feito no sistema do INEMA, que é quem gere as informações ambientais do nosso estado, eles cobram a anotação de responsabilidade técnica. Então, já tem que ver isso com o órgão que gerencia aí a atividade dela. Não sei se é o CREA, ou se tem outro órgão específico. Mas no caso do CAR nacional, segundo o CAR, qualquer um pode fazer. Faz o levantamento, eles falam que até o proprietário mesmo pode fazer. Faz o cadastro, faz o levantamento dessas áreas e faz os arquivos, né, do jeito que tem que ser anexados, transformam lá em KML, se eu não me engano, no CAR e anexa. Mas eu acho muito difícil o produtor ter esse nível de conhecimento, né? Mas tem uns que têm, outros não. Mas eu aconselho a contratar um profissional que esteja capacitado. Perfeito. Então, mas essa situação é só para o CAR. Só para o pessoal entender, Isso. Aqui na Bahia, nós fazemos o CEFI, que é o Cadastro Estadual Florestal do Imóvel Rural. Então, a gente faz um cadastro ambiental que automaticamente é cadastrado no CAR. Não seria isso, Everton? Então, aqui as coisas são um pouco diferentes. Tem estados que fazem o CAR diretamente. Então, não tem um cadastro estadual. Então, o CEFI é obrigatório que se faça, que se tenha o responsável técnico assinando a responsabilidade técnica. Isso. É porque tem alguns estados que tem os órgãos ambientais próprios que gerem o meio ambiente, né? No nosso caso aqui é o INEMA. Nós temos a plataforma do CEIA para poder fazer esse cadastro, que se chama o CEFI. Quando a gente conclui o CEFI, o sistema automaticamente lança essas informações que nós cadastramos no CEFI no sistema do CAR nacional, e aí ele cadastra automaticamente. Nos estados que não tem, ele já faz esse cadastro diretamente na plataforma do CAR. Sem precisar fazer. Perfeito. Outros estados também têm, né? Essa plataforma. Pronto, tem algumas dúvidas aqui, Everton. Mas quem já tem PRAD em andamento, obrigatoriamente terá que fazer. A questão das unificações de escrituras, na qual a fazenda possui várias escrituras, podem ser integradas e compensadas as reservas? O sistema aqui do CAR, do CEFI, ele só permite que você faça o cadastramento de um imóvel por mês, até lá pela própria fórmula do sistema que tem, né? Só pede um número de matrícula, um nome de uma fazenda, tal. Mas no caso da compensação da reserva legal, você pode compensar a reserva legal dos outros imóveis em um só, desde que ela esteja dentro do mesmo bioma. Os outros imóveis estejam inseridos no mesmo bioma. Aí você faz essa compensação, fazer essa compensação dos outros imóveis. Agora, o cadastro de todas as imóveis contíguas, não. Entendi. Então, para quem quiser fazer uma unificação, tem que fazer a primeira unificação para depois fazer o cadastro ambiental. E se quiser fazer um CAR só, você tem que unificar primeiro os imóveis,
para gerar uma matrícula só para você fazer o cadastro só. Entendido. Pergunta aqui do Tiago. A mudança de área da reserva legal, sabe o trâmite? Digamos que eu já tenho os 20% preservado, porém quero derrubar uma área e preservar uma outra. Teria como? Vê se eu entendi. Ele cadastrou 20% de uma reserva, só que ele resolveu derrubar essa área e quer pegar esses 20% e jogar em outro local, que acredito eu também esteja preservado. É possível fazer isso, sabe dizer? É o seguinte, se o INEMA ainda não analisou o seu CAR, não analisou a sua reserva, não definiu que aquela área ali é a sua reserva, ou se o INEMA, no nosso caso aqui, se o órgão competente que analisa esse cadastro ambiental rural ainda não analisou e definiu que a sua reserva vai ficar naquele lugar, ainda você pode fazer essa alteração. Mas para você fazer esse desmatamento aí, você vai precisar também de fazer a regularização, né? Tem que pedir uma supressão ao órgão competente, mas pode se fazer sim. Pronto, ok. Quem fez sem acompanhamento de especialistas e ultrapassou a porcentagem indicada pode reflorestar ou só paga a multa? Não, como assim? Se o imóvel dele está com a área de reserva legal menor do que o que a lei manda, é isso? Eu acredito que sim. Repete aí, Sérgio, por favor. Quem fez sem acompanhamento de especialista e ultrapassou a porcentagem indicada pode reflorestar ou só pagar a multa? Talvez seja a porcentagem da preservação. Por exemplo, uma fazenda que tem 20%, que deveria ter 20%, só tem 15%. Pronto. Nesse caso aí, ou ele faz a compensação desses 5% em outro imóvel, ou ele então vai ter que fazer essa revegetação aí dessa área aí. Não tem jeito. Então, ele não... na verdade, pelo CEFI, pelo menos, ele não deixa nem cadastrar só os 15%, né? Você tem que fazer o cadastro e fazer os 5% a compensação. Isso. Fazer algum tipo de reflorestamento. Mas é como eu disse aqui anteriormente, no caso do imóvel dele, se for menor que 4 módulos fiscais, e ele fez essa conversão aí de vegetação nativa para área produtiva antes da data de 22 de julho de 2008, aí ele não precisa compensar esses 5% aí, que só cadastra de 5%. Entendeu? Ele vai dizer que ali foi área produtiva convertida de 22 de julho de 2008. Caso ele tenha feito esse desmatamento após essa data, ele vai ter que fazer essa compensação. Entendi. Mais uma pergunta aqui e a gente passa para o georreferenciamento. Caso uma parte da fazenda foi vendida, é necessário atualizar o documento e estar retido na propriedade para possível consulta? Não entendi bem também a pergunta. Deu uma travada aí, eu não escutei muito bem, não. Estou dizendo, caso uma parte da fazenda foi vendida, é necessário atualizar o documento e estar retido na propriedade para possível consulta? Eu não entendi bem a pergunta, não. Também não entendi, não, direito. Não. Repete aí, Paulo, por favor. Esse aqui. Então, a gente falou agora do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, e vamos entrar agora no georreferenciamento. Everton, o que seria esse georreferenciamento? Georreferenciamento. Eu vou explicar aqui o que é georreferenciar. Georreferenciar é você indicar no globo terrestre os limites do seu imóvel, né? O georreferenciamento ele é a descrição do imóvel rural em suas características, limites e confrontações, que consiste na realização do levantamento das coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel rural, né? Georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro com a precisão posicional fixada pelo INCRA. Como eu estou dizendo. O georreferenciamento aqui no Brasil, ele teve início, o georreferenciamento
e a certificação no ano de 2001, através da Lei 10.267 desse ano, né? Que a lei ela dizia o seguinte, que todo imóvel rural tem que ser feito o georreferenciamento e a certificação no órgão responsável, no órgão fundiário, no nosso caso aqui o INCRA, né? No caso do Brasil. E aí essa lei, ela assegura a justa propriedade de imóveis públicos e privados, dando mais transparência aos registros cartoriais. Entendido. Então, a gente precisa fazer o georreferenciamento, que seria esse levantamento topográfico, e fazer a certificação no órgão responsável. É isso. Deixa eu fazer explicar isso também. Aí, quem está obrigado a fazer esse georreferenciamento de acordo com essa lei de 10.267 de 2001? Ele é obrigado nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferência e ações judiciais. Então, qualquer movimentação que você for fazer no cartório utilizando o seu imóvel, você vai precisar que for fazer isso, o cartório vai cobrar. No caso, esses prazos, só que o governo deu uns prazos para o produtor se regularizar. No nosso caso, que foi através de um decreto em 2002, logo após essa lei de georreferenciamento e certificação, que esse decreto só foi alterado agora, mudaram as datas, e as datas que estão em vigor agora, se você for fazer qualquer modificação em cartório acima de 100 hectares agora, você vai ter que fazer isso. Se você for vender, se for desmembrar, se for comprar, remembrar, qualquer alteração que você for fazer na matrícula no seu imóvel, é obrigado a fazer o georreferenciamento e a certificação. O cartório vai lhe cobrar isso. Para os imóveis acima de 25 hectares, o prazo ficou para o dia 11 ou 20 de novembro de 2023. Para os imóveis abaixo de 25, 2 anos após, que é o dia 20 de novembro de 2025. Mas hoje só se faz isso tudo que eu citei aí, desmembramento, remembramento, parcelamento perante o cartório, e se fizer o georreferenciamento e a certificação. Beleza. Então, todo mundo que tem propriedade acima de 100 hectares e vai fazer qualquer tipo de alteração na matrícula, é obrigatório fazer o georreferenciamento. E caso o proprietário tenha a propriedade e não queira fazer nada, não vai vender agora, não vai mexer, não vai fazer nada, não é obrigatório? Não, ele não tem necessidade de se fazer, mas possa ser como já teve tempos aí que os bancos, até para movimentação de crédito, que se fosse fazer um projeto rural ou fosse hipotecar o seu imóvel, que é via cartório também, eles já estão cobrando também. Mas se você não for fazer nada disso, você não precisa fazer, né? Mas uma hora todo mundo vai ter que fazer, ou seja, para inventar, qualquer outro tipo de coisa que você fazer, tem que fazer também, também. Chegou uma pergunta bacana aqui, Everton. K ou georreferenciamento? Qual dos dois vem primeiro? O que é que você deve fazer primeiro? Como o K ele utiliza o georreferenciamento, eu indicaria você fazer o georreferenciamento e a certificação primeiro, porque quando você for fazer o K, você já tem um levantamento do perímetro do seu imóvel. E aí você vai baratear como é que se diz? O orçamento do seu K, né? Porque só vai precisar ser levantado a reserva e a área produtiva e as demais áreas que se necessitem, né? Serem feitas. Pronto. Esse é um assunto até interessante, que a gente pode até se aprofundar um pouco dessa questão do levantamento topográfico. Você falou que até proprietários podem fazer as medições da fazenda, cadastrar, arcar com as consequências, se tiver equivocado, mas então pode ser feito não tem um nível de exigência de precisão para fazer
a planta, o levantamento topográfico do CAR. Do CAR. Perfeito? Isso, do CAR. E um pouquinho aí do georreferenciamento. Quais são a exigência desse levantamento topográfico? Isso. Já no caso do georreferenciamento para certificação, é utilizado, tem que ser feito por profissionais que estejam aptos a fazer esse tipo de serviço. Ou seja, você tem que contratar um profissional que seja credenciado ao INCRA para poder fazer esse tipo de serviço. Porque tem que ser feito de acordo com, como já disse, de acordo com as normas técnicas do INCRA, levando em consideração o caderno técnico de limites e posicionamentos e de confrontações e demais informações sobre georreferenciamento, que é mais burocrática, né? Não é só você chegar lá e pegar um GPS de navegação e sair pegando coordenada. Não, tem toda uma norma a ser seguida. Certo, então tem uma especificação específica do GPS que vai fazer esse serviço. Porque é um pouco mais complexo porque você utiliza equipamentos de alta precisão, que sejam mais precisos, que esses equipamentos ele gravam outras informações que o GPS de navegação não gravam, e isso são arquivos que você tem que deter, que o INCRA vai solicitar do profissional que fez o georreferenciamento nas auditorias, né, que ele faz a auditoria de todos esses georreferenciamentos, e caso o profissional não tenha feito com um equipamento desse de acordo com a norma técnica, ele vai cancelar a sua certificação, e caso já tenha sido registrado, ele vai entrar em contato com o cartório e também pedir o cancelamento da averbação na matrícula. Perfeito. Então, a gente pode fazer uma planta com equipamentos mais simples para o CAR, mas essa planta não serve para o georreferenciamento. Não. Mas toda planta do georreferenciamento serve para o CAR. Isso. Com certeza. Então, por isso que é interessante que se faça o geo primeiro para fazer o CAR depois. Por quê? Porque você só faz um levantamento topográfico. Porque caso você tenha feito um levantamento topográfico mais simples, com equipamento mais simples para fazer o CAR, vai ter que pagar para medir novamente para fazer o georreferenciamento. Isso também. Até porque no georreferenciamento, de acordo com as normas técnicas do INCRA, tem que ser inserido marcas, como eu disse, né? Marcos definidores dos vértices, dos limites dos imóveis, nas confrontações, né? Em todo limite, entendeu? Tem que ser, você insere um marco com a sua credencial de credenciado lá no marco, o número do vértice, que esse vértice que você colocar lá, ele é único, só vai ter ele no seu imóvel, e serve até para consulta também isso, né? Se você já chegar lá no sistema de gestão fundiária do INCRA e pegar um marco de qualquer imóvel que está referenciado, você fizer uma pesquisa lá, ele vai lhe dizer que imóvel é, onde ele está registrado, proprietário, tamanho e tudo mais, né? Então, o nível de detalhamento é muito superior ao CAR. Então, por isso tem que ser feitos por profissionais, no caso, credenciados ao INCRA para poder ser feito. Uhum. E até uma diferença até de valor desse tipo de equipamento. Um GPS desse de navegação que a gente usa para fazer o CAR, que a maioria utiliza, ele custa em média aí de 600 a 1.200 reais. Um equipamento que é usado para fazer o georreferenciamento de acordo com as normas técnicas do INCRA, ele aí no mais barato aí é a 50 mil acima. Na verdade, você usa um par, né, que é a base, que ele chama, que fica fixo lá em campo, e o rover, que é o que você sai percorrendo o perímetro com ele. É uma série de... Certo. Entendi. Então, a distância de valores dos equipamentos é absurda, do mesmo jeito que a precisão também, né? Então, a precisão é muito mais preciso que se faça com esse equipamento, por isso a obrigatoriedade desse tipo de equipamento, desse tipo de profissional para fazer o georreferenciamento. Então, você falou aí um pouquinho como é feito esse geo.
Então, vamos lá. Você tem essas duas bases. Isso é até interessante para quem se interessar na área, ter uma noção de como é feito isso, para ver se tem realmente interesse em seguir para esse tipo de serviço. Então, é bom você falar um pouco como é feito isso, para a gente esclarecer um pouco e tanto os profissionais saberem como é que vai ser feito, o que é que eles podem, e então também como é que adquire essa certificação, quais são as profissões, não sei se você sabe todas, mas para nós, engenheiros agrônomos, tem que fazer a especialização. Não é isso? Isso. No caso, quem está capacitado para fazer isso, para não precisa de especialização, são engenheiro agrimensor, cartográfico. No caso das outras profissões, tem que se fazer um curso de especialização, pós-graduação na área, para poder fazer anexação dessa disciplina na sua grade curricular e no CREA, né? Perante o CREA, para você poder mandar para o INCRA para comprovar que você está apto a fazer esse tipo de serviço e conseguir a sua credencial para fazer o referenciamento. Como é que é feito, Everton, esse serviço? Só de maneira rápida, só para a gente ambientar o pessoal. O primeiro passo foi isso que eu já disse, né? De o proprietário contratar um profissional credenciado ao INCRA. Logo depois ele vai realizar o levantamento em campo, levando em consideração tudo isso que eu falei, as normas técnicas e demais especificações. Depois gerar essas peças técnicas que é a planta, memorial descritivo, tirar a anotação de responsabilidade técnica, vai fazer as declarações de anuências, que são as cartas de declaração de limite que todos os vizinhos têm que assinar, reconhecendo que aqueles limites ali onde foi colocado os marcos, onde foi feito o levantamento, é realmente aquele limite entre os dois imóveis. Depois, estando com tudo isso em mãos e estando tudo ok, o profissional faz a certificação do imóvel no INCRA, com todos esses dados. A certificação sai ali instantânea. Depois que você já tem todos esses dados, você insere uma planilha lá no sistema de gestão fundiária do INCRA e é analisado pelo sistema e já sai uma planta e um memorial descritivo com o timbre do INCRA, comprovando que o imóvel foi certificado. Aí daí então, você tem que ir no cartório e solicitar a documentação necessária para se fazer a averbação do georreferenciamento na matrícula, que é o que conta, né? Que é o que vale. Se você tiver só a certificação e não averbar na matrícula do seu imóvel, ela não vale de nada. E aí, a documentação normalmente que é solicitada pelo cartório é o quê? Planta, memorial descritivo, declaração de anuências, ITR, CCIR, requerimento de retificação de área, que vai ser feita uma retificação de área e a averbação do georreferenciamento na matrícula. Então, no caso, o profissional é responsável por tudo isso? Vou comentar aqui na questão das cartas de anuência. As cartas de anuência, teve uma medida provisória que saiu esse ano que está dispensando as cartas de anuência até o dia 10 de maio desse ano. Está em janeiro ou foi dezembro, por aí. Aí até 10 de maio desse ano não é necessário você apresentar as cartas de anuência. Basta você apresentar um requerimento do proprietário dizendo que os limites dos imóveis foram respeitados e tudo mais. E aí o oficial procede à averbação do GEO na matrícula, né? Entendi. Uma pergunta aqui, Everton, georreferenciamento por drone já é realidade? Fazer o georreferenciamento, georreferenciar, sim, você pode fazer georreferenciamento por drone. Agora, porém, para o INCRA ainda não está em vigor isso. Eles estão analisando, estão estudando, mas ainda não entrou na norma técnica deles. Mas já estão estudando, sim, essa possibilidade. Mas não certifica, você quer dizer? Não, mas ainda não está na norma técnica usar drone. O uso do drone para o georreferenciamento e a certificação
perante o INCRA. Eles ainda não adicionaram na norma técnica, mas estão já estudando para isso, já para sair. Nós estamos na terceira norma técnica, deve sair a quarta aí, mas não deve demorar muito não. Além de outras tecnologias, né, que já estão se adotando. Como quais, Everton? Tem como citar? Quais são essas? Por exemplo, tem uma nova tecnologia aí que é o RTX, que é um GPS, GPS não, é um receptor GNSS de dupla frequência que não precisa de base. Você faz o georreferenciamento com ele como se fosse um GPS normal desse Garmin. A base dele é um satélite. Ele tem uma precisão dele é de 3 centímetros, mais ou menos, mas ainda também não foi adicionado aí a nova técnica do INCRA, que ainda está em estudo. Mas brevemente, junto com o drone, eu acredito que já entra também. Já posso fazer o Perfeito. Com o INCRA, né? É interessante. Comentário aqui do amigo Nazir, falando o seguinte: quem realiza o serviço de georreferenciamento de suas propriedades conta com inúmeras vantagens, como aumento do valor do imóvel, a possibilidade de transferência logo que legalizado, ter confrontantes definidos e maior controle das suas terras. Isso. Pronto, perfeito. Pessoal, quem tiver jurídica, dúvida... Né? E você, principalmente também, a né? segurança jurídica, porque você está lá, você averbou todas as coordenadas dos limites do seu imóvel, identificou todos os limites, os vizinhos, tudo, está tudo definidinho lá, não tem para onde correr. Não tem como... Essa segurança que você fala é questão de... Em relação diária, né? Disputa, esse tipo de coisa. Disputa de terra, isso tudo. Pronto, perfeito. Pessoal, dúvidas? Everton, fica à vontade. Se tiver mais alguma coisa para complementar, pode ficar à vontade. Basicamente isso aí, né? E outra coisa que eu estava esquecendo de outra documentação que o cartório está solicitando também agora, eles estão pedindo aí a averbação do CA para poder fazer a averbação do georreferenciamento também. Foi uma resolução que saiu por agora do Conselho Nacional de Justiça e os cartórios estão solicitando. Porém, já tem uma lei aí que está em tramitação para cancelar isso, essa averbação do CA para a averbação do georreferenciamento. Entendi. Então, aquela questão lá que a gente estava conversando de fazer primeiro o CA ou o GEL, aí, no caso, teria que contratar em conjunto os dois serviços para poder aproveitar a planta de um para o outro, já que o GEL está solicitando essa questão do CA, né? E pode fazer esse combo aí também. Quando você for fazer um serviço, ou for fazer o georreferenciamento, você já contrata um profissional para fazer já os dois. Entendi. Porque senão fica complicado, né? Uhum. Essa questão aí de um depender do outro. Então, o CA teria que ser feito primeiro. Com certeza. Entendi. Perfeito. Pessoal, alguma dúvida? Então, meu amigo Everton, bastante esclarecedor as suas informações. Realmente são coisas obrigatórias, são coisas, não é um assunto fácil. Então, como é que aí o pessoal quiser até tirar dúvida, quer fazer orçamento, te encontra através lá do Instagram da Infracampo mesmo, né? Isso também. Então, deixa eu desfixar o tema. E então, pessoal, segue o Everton aí através da empresa dele, Infracampo. Então, meu amigo, muito obrigado pela presença. Foi bastante esclarecedor para mim, tirei algumas dúvidas, acredito que o pessoal também. Então, um grande abraço a você. Nada, valeu. E muito obrigado. Eu que agradeço. Opa, explicação de fácil entendimento para mim, mas uma live de qualidade. Parabéns aos envolvidos. Valeu, meu amigo Eliton. Estamos pegando aqui a concorrência aqui de Bruno e Marrone. fazendo a live agora aqui já. Então, pessoal, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Amanhã, por ser Sexta-feira Santa, não vamos ter
não vamos ter live. Voltaremos no sábado para falar de um caso aí, de um exemplo de uma fazenda de recria de fêmeas com o amigo Márcio Góes. Então, espero vocês no sábado. Uma boa Sexta-feira Santa a todos vocês, a sua família de vocês, e nos vemos no sábado. Everton, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus. Um grande abraço a todos. Um abraço.